Olá, amigos e amigas, estamos de volta. Nós vamos tratar hoje aqui do nosso reexame periódico, né? Mais uma característica aqui das medidas cautelares. Nós vimos no 282, parágrafo 5, que há essa possibilidade, do juiz de ofício revogar a medida, substituí-la ou voltar a decretar. E aí ele traz lá no finalzinho, se sobrevierem razões que a justifiquem, se faltar motivo ou se sobrevierem razões. Acontece que com o passar do tempo, depois da medida decretada, ela pode perder aqueles argumentos que foram apresentados, que naquele momento justificaram, mas que depois desapareceram. Então, de certa forma, sempre foi necessário que nós tivéssemos um limite temporal para que essa medida cautelar fosse reapreciada pelo judiciário. Isso também era uma medida que nós esperávamos há muito tempo, que nós juristas já batalhávamos há muito tempo, que nós advogados já pleiteávamos na prática há muito tempo. Então, assim, esse excesso de prazo da medida, hoje na doutrina, na jurisprudência, não existe um tempo específico, Durante muito tempo se tentou calcular todos os prazos existentes no Código de Processo Penal, definidos no Código de Processo Penal. Chegou uma época que definiram 81 dias, 90 dias, que era a somatória de todas as fases, com o réu preso, com o réu solto, E no caso do réu preso, se nós não alcançássemos o caminhar, o trâmite processual até aquele prazo que a pessoa estava presa, configuraria excesso de prazo. Mas isso logo se relativizou por conta da complexidade dos processos que eram alegados, às vezes provocado pela defesa, às vezes provocado pelo excesso de trabalho, pela sobrecarga de trabalho que o magistrado, que o membro do Ministério Público, o próprio delegado tinham nos seus órgãos, mas que esses prazos eram perdidos e depois imediatamente justificados, o que não acarretava excesso de prazo. Então, tirou-se a matemática e passaram a analisar caso a caso, argumento a argumento, para ver se aqueles pressupostos que legitimaram a medida cautelar naquele primeiro momento, se eles ainda subsistiam, ou se não, poderiam ensejar a revogação da prisão. Mas assim, já que não tem um prazo definido, como é que nós vamos atuar para decidir se há excesso de prazo ou não? Você vai analisar caso a caso. Na jurisprudência tem 4 anos, 2 anos. Eu trouxe uma para vocês aqui mais recente, 2018, que fala no prazo de 9 meses. Tudo vai depender da simplicidade ou complexidade daquela situação, para que o advogado possa, seguindo os prazos que estão postos na legislação, unindo a ideia de complexidade, apresentarem um argumento de excesso de prazo. O que precisa fazer é associar todas essas informações, cálculos matemáticos das fórmulas existentes, por exemplo, inquérito policial, 10 dias para denunciar, para acabar a instrução, se o procedimento é do júri, se o procedimento é de lei de drogas, fazer esse cálculo, unir todas essas informações e dizer, olha, ele está preso e até agora não houve instrução, já era para a instrução ter encerrado, então nesse caso houve excesso de prazo, Mas aí o advogado pede relaxamento ou pede a revogação da prisão? Aí uma dica importantíssima para vocês da prática, aqui compartilhando um pouco com vocês essa experiência que a gente já carrega, conquistada nesses 15 anos de luta aí na advocacia criminal. Não é fácil, mas que a gente, graças a Deus, conseguiu adquirir esse conhecimento e conseguir hoje ter a oportunidade de passar, de compartilhar aqui com vocês, é o que nos gratifica mais do que ter um pedido de liminar deferido num habeas corpus. Mentira, tá? Uma liminar de habeas corpus é bem bacana também. Mas relaxamento ou revogação? Esse é o nosso questionamento. Façam os dois. Na prática, você faz uma peça, você alega ali excesso de prazo
e como excedeu o prazo, aquela prisão se tornou ilegal. Tá? O relaxamento da prisão, o relaxamento de prisão é pedido para prisões ilegais. Tá? Nós vamos ter, por exemplo, foi utilizada a algema de uma forma injustificada pelo policial. Aquilo ali gerou uma ilegalidade naquela prisão, e aí eu vou fazer ali o relaxamento de prisão. Mas só que, e se o juiz não considerar? Será que eu vou arriscar dar um tiro só nesse meu pedido? Então, assim, a praxe nos ensinou que a gente nunca pode usar só um argumento nos nossos pedidos. Então a gente faz o pedido de relaxamento por conta da ilegalidade e faz o pedido de revogação, apresentando ali, invocando todos aqueles pressupostos que nós vimos lá da teoria dos degraus, da homogeneidade, da adequação, da necessidade, para demonstrar que, além de ilegal, aquela prisão ela é desnecessária, aquela prisão ela fere, né, tudo que nós falamos sobre proporcionalidade, ela é desproporcional. Se ela é desproporcional, ela não pode ser mantida, ela precisa ser revogada. Coloque isso nos dois tópicos diferentes, até porque acontece também, e quando nós formos falar da audiência de custódia, esse conhecimento vai servir para você, até porque quando há uma hipótese de relaxamento, o juiz pode relaxar o flagrante, no caso do flagrante ilegal, pode relaxar o flagrante e decretar a prisão preventiva na mesma decisão. Chegou ali na audiência de custódia uma prisão ilegal, né, uma prisão onde houve arbitrariedade. Então apresentou ilegalidade, o juiz relaxa a prisão pela ilegalidade, mas verifica os fundamentos do 312, do 313 e decreta a prisão preventiva. Então por isso que nós não podemos apostar todas as nossas fichas em um único argumento. Tá? Boa notícia, atenção, como aqui no nosso material, já falei para vocês nos vídeos anteriores, atenção significa alteração pelas reformas aí nas novas leis. 3b, parágrafo 2º, criou a possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão do inquérito com o investigado preso. Né? Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma vez a duração do inquérito até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Tá? Então a gente está falando aqui de uma hipótese de prorrogação da investigação. Então se a lei considerou aqui que pode ser prorrogado o prazo por até 15 dias, mas a gente sabe que o Código de Processo Penal, quando tem o investigado preso, o prazo para a conclusão do inquérito é de 10 dias. Então nesse caso, o delegado, a autoridade policial, teria até 25 dias para concluir a investigação e, a partir daquele momento, a prisão ela se torna ilegal por excesso de prazo. E aí o magistrado precisa relaxar. Tá? Isso aqui levantou uma questão interessante. Na verdade, estão comentando muito, né, sobre o pacote anticrime. Como eu disse a vocês, a internet está cheia de material, de comentários avulsos sobre temas do pacote anticrime, de abuso de autoridade. Então eu vi que essa ideia aqui da prorrogação da investigação gerou uma ideia de que o flagrante ele pode ser homologado pelo juiz. Mas quando nós estivermos lá no flagrante, no tema do flagrante, a gente vai tocar nesse ponto aqui para que não fique dúvida, até para que a gente deixe a nossa opinião sobre isso. Será que voltou a possibilidade do flagrante não ser mais convertido em nada, do flagrante só ser homologado pelo juiz? Será que o flagrante virou uma medida cautelar efetivamente? E aí a pessoa vai ficar presa não por uma preventiva, não por uma domiciliar, não por uma temporária, mas ele vai ficar preso em flagrante por mais dias. Então isso é algo que a gente precisa analisar com base nesse parágrafo 2º aqui e em outros dispositivos que a gente vai tratar para vocês. O foco agora aqui é prazo de prisão e sua legalidade ou sua ilegalidade. Atenção para mais uma alteração. O pacote anticrime, na redação do artigo 3C, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, determinou que após o recebimento da denúncia, o juiz que assumir a causa
fará no prazo de 10 dias o reexame obrigatório das medidas decretadas pelo juiz de garantias. Olha só que bacana essa notícia aqui, algo que nós sempre desejamos. Então, mesmo que não haja uma provocação da defesa, o magistrado que assumir a causa ali, né, daquela investigação que foi entregue pelo juiz do juiz de garantias depois do recebimento da denúncia, ele tem um prazo de 10 dias para reexaminar obrigatoriamente todas as medidas que foram decretadas por ele durante a fase investigativa. Isso é muito importante para a gente, porque existem pessoas que, embora haja todo o empenho da Defensoria Pública, né, todo o empenho dos advogados, existem pessoas que ainda passam mais tempo na cadeia, cumprindo medidas provisórias. A gente tem casos emblemáticos aí vistos que servem como experiências, servem como notícias de pessoas que passaram 2, 3 anos presas preventivamente, sem terem os seus processos julgados e sem terem, principalmente, essas decisões reexaminadas, porque simplesmente ninguém pediu ou pediram com os argumentos errados e essa prisão foi mantida aí por longo tempo. Mais uma alteração provocada pelo pacote anticrime, que fixou o prazo de reexame obrigatório da necessidade de medida cautelar em 90 dias. Olha só, 90 dias, artigo 315 do Código de Processo Penal diz que, no seu parágrafo único, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício ou sob pena de tornar a prisão ilegal. Volta aqui para mim, olha que maravilha. Então, especialmente agora, além de termos o reexame obrigatório pelo juiz instrutor no prazo de 10 dias, esse mesmo magistrado, de 90 em 90 dias, deve fazer um reexame das suas próprias decisões. Mesmo que ninguém peça, Aurinei, mesmo que ninguém peça, porque lembra lá que o parágrafo 5º, ele deu a possibilidade do juiz revogar, substituir a medida ou voltar a decretar se sobrevierem os motivos, mas revogar e substituir ele pode fazer de ofício. Então olha aqui, ele pode, mesmo se ninguém pedir, reavaliar as suas decisões. Isso está no artigo 315 do Código de Processo Penal, está aqui no nosso material de apoio, está com uma atençãozinho aqui, que é o nosso destaque para todas as reformas, né, para todos os dispositivos relevantes que trouxeram a reforma. E ele apresenta aqui, nós já registramos essa crítica no vídeo anterior, que ele diz aqui no 315, parágrafo único, ele diz aqui, deverá o órgão emissor da decisão, né? Quem é o órgão emissor da decisão? O juiz. Quem foi que deu essa decisão? O juiz de garantias. O juiz de garantias. Mas será que o juiz de garantias que vai reavaliar essa decisão de 90 em 90 dias? Bom, se não tiver chegado à fase, não tiver configurado excesso de prazo, vai ser ele. Mas, obviamente, que por 90 dias preso, a pessoa já vai estar ali sobre a batuta, né, sob ali a proteção do juiz instrutor. Então, o juiz instrutor que fará essa reanálise, esse reexame. Independente disso, a gente já sabe que pela lei, embora com nossa forte crítica que não tem o poder de alterar a legislação, mas que a gente acredita que vai ser alterada por conta disso, por conta de uma incompatibilidade, a gente sabe que a competência do juiz de garantias encerra ali com o recebimento da denúncia e a partir daí o juiz instrutor assumirá o caso. Independente de quem esteja com o processo, em 90 dias, de acordo com o 315 do Código de Processo Penal, com redação dada pelo pacote anticrime, esse reexame deverá ser feito. Tá? Nós temos súmulas sobre o excesso de prazo. A súmula 21 do STJ,
está aí na tela para vocês, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução. A súmula 52 do STJ também traz algo no mesmo sentido, dizendo que encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. A súmula 64 do STJ também não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Falamos no início desse tópico que a ideia da complexidade de toda a atuação pode gerar um cenário que os prazos vão ser desrespeitados e isso pode ser ou não motivo de caracterização de ilegalidade de excesso de prazo. Então essa súmula 64 aqui já diz que se o prazo foi perdido por provocação da defesa, ele não pode, obviamente, se aproveitar disso, né? Como diz, se aproveitar da sua própria torpeza, caso tenha sido utilizado pelo advogado, que eu acho muito difícil, mas isso não será benefício para o advogado no caso de querer, né, alegar o excesso de prazo, porque ele mesmo provocou. Sobre as súmulas 21 e 52, nós temos as nossas reservas também, porque pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, não faz sentido nenhum hoje para a gente dentro do procedimento do tribunal do júri, porque ali ele vai ser pronunciado o réu, ele está preso obviamente, ou desde o fato, desde o flagrante, ou desde uma decisão que decretou essa medida cautelar de prisão para que ele respondesse o processo encarcerado, mas a pronúncia ela não põe termo a nada, ela põe termo à primeira fase do tribunal do júri e agora nós vamos à segunda fase do tribunal do júri, que pode ser uma fase ainda mais longa. Então, novas medidas, novas provas, né? Então tudo aquilo ali vai ser reconstruído, vai ser feito de outra forma e isso pode gerar ainda mais espera. Então não é a pronúncia que vai encerrar o constrangimento ou por fim a uma ideia de que a partir dali a ilegalidade não estará mais como não estará mais posta, não estará mais disponível como um argumento para excesso de prazo, né, para a revogação da prisão, porque isso pode continuar. E assim como também o fim da instrução criminal. O fim da instrução criminal também não põe termo a nada, até porque existe a fase de saneamento, existem outros pedidos que podem ser feitos após o encerramento da instrução, que podem ainda prolongar isso até que chegue o momento da decisão absolutória ou condenatória. Então, essas súmulas elas têm essa falha, que não é uma fórmula precisa, mas que já ainda estão em vigor e ainda estão sendo utilizados. Eu trouxe para vocês uma decisão importante do STJ, é o habeas corpus 467014, relatado pelo ministro Sebastião Reis, julgado no dia 18 de setembro de 2018. Esse caso aqui é um caso interessante, porque ele traz um prazo de 9 meses, né? Que a pessoa está presa preventiva há 9 meses, sem conclusão da instrução. Ele diz aqui, habeas corpus, tráfico e associação para o tráfico de drogas majorado, contra a decisão, o habeas corpus contra a decisão monocrática do relator que indeferiu o mandamus originário, súmula 691 do STF, aplicabilidade, prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de debate pela corte ACO, supressão de instância, constrangimento ilegal capaz de justificar o abrandamento do óbice. Olha só, gente, essa decisão aqui ela é completa, porque ela traz para a gente elementos de relativização da súmula 691 que nós comentamos nos vídeos anteriores. Ele justifica aqui a necessidade de decretação, de verdade, a necessidade de revogação da prisão, configura a ilegalidade por excesso de prazo após 9 meses, porque nesse caso aqui houve um erro. Se você pegar para estudar essa decisão, houve um erro na instrução e a instrução foi anulada. Esse mesmo caso, o Sebastião Reis já estava prevento aqui, porque ele deu liminar num habeas corpus que mandou voltar a instrução para o começo. Tá? Então, quando, depois dos 9 meses,
a instrução feita de forma equivocada teve que ser reiniciada, já configurou a ilegalidade por excesso de prazo, porque a pessoa já estava há 9 meses sem que aquela instrução tivesse sido encerrada. E aí ele considerou que, embora tivesse havido, reconhece a supressão de instância, quando ele diz aqui, excesso de prazo, ausência de debate pela Corte Acó, ou seja, ele confirma que não foi finalizado o julgamento na Corte Acó, não foi finalizado lá no Tribunal de Justiça, no caso. Então ele considera que foi, que como a prisão daquela pessoa ali estava patentemente ilegal, e a medida ela se fazia imperiosa, ele apresenta uma argumentação de justificativa, de relativização da súmula 691, nega seguimento ao habeas corpus e concede de ofício a ordem para revogar a prisão preventiva nesse caso de tráfico de drogas majorado, Uma decisão muito importante para a gente, porque ela é bem difícil, uma decisão rara, mas que está aqui no nosso material de apoio. Então, para vocês verem como mudou, como mudou isso aqui. Nós saímos de um cenário sem prazo nenhum, sem segurança jurídica nenhuma, porque ficava a análise do caso a caso, e isso é muito ruim para a gente no direito. Nós não tínhamos uma estabilidade processual para dizer se havia excesso de prazo ou não, mas o que a gente já sabe? O sistema hoje, que foi criado pelo pacote anticrime, ele prestigia, na verdade, ele obriga o reexame periódico das medidas cautelares, especialmente aqui nos casos de prisão, tá? Novos prazos inseridos. Primeiro, o prazo de 10 dias num reexame obrigatório, já feito pelo juiz da instrução, o juiz que assume a causa depois que o juiz de garantias fez o seu papel. 10 dias depois do recebimento da denúncia, o juiz instrutor, ele obrigatoriamente passa ali a analisar todas as medidas que foram adotadas pelo juiz de garantias e estabelece ainda um novo prazo de 90 dias para que essa prisão seja reexaminada periodicamente. A gente espera, obviamente, que essa legislação tenha sua vigência respeitada, É preciso que isso tudo faça parte da fundamentação das decisões e dos pedidos de revogação, tá? dos advogados, sem ligar, sem precisar, como eu já falei, a lei de abuso de autoridade, nós não tínhamos juridicamente necessidade de tanto reforço de que a necessidade de fundamentação ela é imperiosa, de que a liberdade é importante, mas já que está reforçado em todos esses sentidos, a gente precisa respeitar isso, não pela lei de abuso de autoridade, mas respeitar pelo equilíbrio do sistema, pela garantia dos direitos do cidadão, que é o principal objetivo, eu repito, de todo esse nosso esforço, para construir um estudo, para mudar a legislação, para adaptar a legislação. Tudo que a gente quer é fazer com que o sistema fique equilibrado e que a liberdade volte a ser a prioridade do nosso Estado, tá? Então a gente encerra esse bloco, fica por aqui, daqui a pouco a gente volta com prisão em flagrante, iniciando as nossas prisões em espécie. Valeu!